Fala galera, tudo bem com vocês? Nós vamos para mais uma aula da Escola Dominical, na sequência que nós estamos trabalhando sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a igreja de Pérgamo. A terceira carta à igreja de Pérgamo, e o texto da palavra diz o seguinte: escreva esta carta ao anjo da igreja em Pérgamo. Esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Conheço o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Ainda assim, você permanece leal ao meu nome. Recusou-se a negar sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem, o lugar da habitação de Satanás. Contudo, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaítas. Portanto, arrependam-se, ou virei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, e nela estará gravado um nome novo, que ninguém conhece, a não ser aquele que recebe. O cenário dessa igreja, a gente sempre começa contextualizando o que está acontecendo na igreja de Pérgamo. E a igreja de Pérgamo está em Pérgamo. E o cenário é esse: Pérgamo era a capital da província da Ásia. Controlar Pérgamo era como controlar o Oriente. Lá existia a adoração ao imperador, o que a gente viu também em outra igreja. A cidade era uma cidade idólatra. Podia se adorar outros deuses, desde que também se adorasse a César, que se adorasse ao imperador. O principal deus pagão daquele lugar era Asclépio, que era o deus da cura. Ali existia um altar a Zeus, e esse altar era em forma de trono, o que nos leva a fazer uma comparação quando Jesus diz que eles estão na habitação do trono de Satanás, no lugar onde está o trono de Satanás. Então dá a entender que, na verdade, o Senhor está se referindo a esse trono, que era o trono de Zeus, que era um altar feito na cidade de Pérgamo. Ela possuía uma ótima biblioteca e, é claro, pergaminho vem de Pérgamo. Então foi lá que foi criado e onde nasceu. O remetente. Jesus se apresenta a essa igreja. Como todas as outras igrejas que nós já vimos, o Senhor Jesus se apresenta a essa igreja. E ele sempre é personalista quando se apresenta a alguma igreja. Ele traz uma intimidade no sentido de reconhecer e saber aquilo que está acontecendo com a igreja. E aí o Senhor diz assim, ao anjo da igreja em Pérgamo: esta é a mensagem daquele que tem a espada de dois lados. Na cultura romana, a espada era símbolo do poder e autoridade. Naqueles dias, Roma tem o poder da espada. Então o Senhor vem, se apresenta e diz: olha, Roma tem autoridade, Roma tem poder sobre vocês, ele está subjugando vocês, mas eu quero dizer que eu tenho uma espada de dois gumes. Eu tenho uma espada afiada dos dois lados, ou seja, maior é o meu poder, maior é a minha autoridade, eu tenho soberania sobre todas as coisas, eu estou no controle. Mas Jesus, ele se apresenta como essa espada de dois fios. Ele é o Senhor, né? Ele tem o poder sobre todas as coisas. E aí isso remete para nós e nos faz lembrar do texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ficar com esse texto na nossa mente e vamos caminhar mais um pouquinho. As forças. Conheço o lugar onde você vive. Então o Senhor vem e vai dizendo assim: olha, eu sei onde você está, eu sei pelo que você está passando. A cidade onde você está é o trono de Satanás. Ainda assim você permanece leal ao meu nome. Recusou-se a negar sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem, o lugar da habitação de Satanás. Ou seja, mesmo depois da morte de um ente querido da comunidade, alguém que era uma testemunha fiel de Jesus, o povo ainda permaneceu fiel à fé em Jesus Cristo. Então, as pessoas daquela igreja não negaram a fé em Jesus, e o Senhor reconhece isso como uma força, como uma qualidade da igreja. Jesus sabe o que é ter Satanás no encalço. No deserto, na tentação, ele vence Satanás com a espada de dois gumes, a sua palavra.
Pérgamo era o lugar de habitação de Satanás. Habitar significa ocupar uma casa e viver nela permanentemente. Ainda assim, essa igreja não negou a fé, ou seja, eles estavam inseridos nesse contexto de perseguição, de batalha espiritual, de tentação, e ainda assim eles não negaram a fé em Jesus. E o Senhor reconhece essa força, essa qualidade da igreja de Pérgamo. Mas, como na maioria das cartas às igrejas, né, salvo em algumas, o Senhor vem dizendo o que ele tem contra, qual é a falha de Pérgamo. E ele diz: contudo, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaítas, o que eu aborreço. Isso traz para nós essa sensação de que o Senhor sempre olha para nós e vê as nossas qualidades, Ele vê as nossas virtudes, Ele sabe quais são as nossas forças, mas Ele também olha para nós e enxerga quais são as nossas debilidades, e nesse caso Ele diz: olha, eu tenho a favor de você isso, mas tenho contudo contra você isso. E aí Ele começa a tratar aquilo pelo qual a igreja está sendo exortada. O maior perigo para Pérgamo não era a perseguição que ela sofria. O maior perigo para Pérgamo era a perversão, né? E aí, olhando para o dicionário, perversão vem do latim pervertere, que corresponde ao ato ou efeito de perverter, tornar-se perverso, corromper, desmoralizar, depravar, alterar. Pérgamo, a igreja de Pérgamo se deixou ser uma igreja contaminada, corrompida, depravada, alterada, porque permitiu que doutrinas que não eram as doutrinas da fé em Jesus entrassem no meio delas. Então ele sinaliza a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. E aí a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. A crítica de Jesus não era o grupo em que ensinava tal heresia. Ele não estava preocupado com quem estava ensinando isso, mas a igreja que tolerava o ensino desse tipo de doutrina no meio dela. Balaão tentava servir a dois senhores. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a doutrina de Balaão. Balaão tentava servir a dois senhores, ao dinheiro e a Deus. Como não podia amaldiçoar o que Deus abençoava, ele instruiu Balaque a colocar tropeços no caminho dos israelitas, a fim de que o povo pecasse e Deus viesse com juízo sobre o povo. A doutrina de Balaão é o compromisso com o mundo, é a mistura do santo com o profano, é ter um pé na igreja e outro no mundo. E a igreja de Pérgamo estava permitindo com que esse tipo de doutrina entrasse e corrompesse, alterasse, adulterasse a doutrina sã da fé em Jesus Cristo. Assim é a igreja. Hoje, um pouco do fermento leveda toda a massa. Um pequeno foco de pecado prejudica todo o corpo. Se a gente permitir que esse tipo de doutrina vai sendo tolerada no nosso meio, em algum momento o pão que será produzido dessa doutrina vai ser um pão contaminado, vai ser um pão adulterado. E esse pão vai alimentar outras e outras pessoas e vai criar discípulos de uma doutrina que não é a doutrina do Senhor Jesus. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. A gente não pode tolerar um tipo de doutrina diferente da doutrina da palavra de Deus. Quando a gente tolera esse tipo de doutrina no nosso meio, isso vai corrompendo toda uma geração. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Jesus aponta outro pecado. Havia um segundo grupo ensinando falsas doutrinas, os nicolaítas. Pregavam uma liberdade destrutiva muito similar à doutrina de Balaão. Na verdade, os frascos eram diferentes, mas o veneno era o mesmo. Seu objetivo era achar um meio termo entre a vida cristã e os costumes da sociedade greco-romana. Os nicolaítas combinavam os ideais cristãos com a imoralidade e a idolatria. Ou seja, eles diziam: olha, a gente tem os ideais de uma fé cristã, o amor ao próximo, partilhar o pão e uma série de coisas, mas vocês também podem usufruir de tudo que a cultura greco-romana lhes oferece. Então vocês podem idolatrar, vocês podem praticar imoralidade, vocês podem ficar à vontade. Na verdade, isso daí está à disposição de vocês. Quando a igreja permite que esse tipo de doutrina entre, a mesma coisa do que é com relação à doutrina de Balaão. Toda uma geração é corrompida, toda uma geração tem uma fé adulterada, contaminada, porque a gente permite que doutrinas como essa entrem no nosso meio.
Você reconhece hoje, no meio da igreja, esse tipo de doutrina? Uma doutrina como a de Balaão, que mescla a adoração a Deus e ao dinheiro? Ou uma doutrina como a doutrina dos nicolaítas, que diz que você pode usufruir das benesses do evangelho, mas também pode usufruir de tudo que o mundo lhe oferece? A gente tem isso no nosso meio hoje? Nós precisamos ficar atentos a que tipo de doutrina nós temos deixado entrar na nossa igreja, entrar nos nossos ouvidos, entrar na nossa família, porque isso vai, como na mesma analogia do fermento levadando o pão, isso pode contaminar toda uma geração que vai se alimentar desse pão adulterado. O que é idolatria, tá? Qualquer coisa ou pessoa mais importante do que Deus na nossa vida. Então, quando a gente deixa que a doutrina dos nicolaítas entre no nosso meio, e essa doutrina também tem como base a questão da idolatria, isso corrompe quem nós somos, porque a gente deixa de adorar a Deus único e verdadeiro e passa a adorar ou uma coisa, ou uma outra pessoa, ou até nós mesmos, né? Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Isso está lá em 1 João 2, de 15 a 17. A gente não pode amar a Deus e amar ao mundo. Não podemos amar a Deus e amar as riquezas. Não podemos amar a Deus e amar toda a libertinagem, moralidade, idolatria que o mundo nos oferece. Não podemos. Ou servimos a Deus ou servimos as outras coisas. A doutrina de Balaão está presente em nossos dias? Pensa um pouquinho. E a doutrina dos nicolaítas está presente também? Se está presente, se nós estamos deixando com que esses dois tipos de doutrina sejam como o fermento que levado o pão da nossa doutrina que deveria ser sã e fiel à palavra de Deus, nós precisamos imediatamente tomar uma postura de não aceitar esse tipo de doutrina no nosso meio. Não podemos tolerar esse tipo de doutrina. Jesus sempre foi radical com aquilo que nos faz pecar. Se um olho te faz pecar, arranca-o. É melhor entrar com um olho só no céu do que com os dois para o inferno. Isso são palavras do Mestre, são palavras do Senhor Jesus. Então nós precisamos ter cuidado com aquilo que a gente tolera no nosso meio. Precisamos ter cuidado com o pecado. A solução, portanto, arrependam-se, ouvirei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Essa é a solução, arrependam-se. Então, sempre há lugar de arrependimento no Evangelho de Jesus Cristo e sempre há lugar de se encontrar o perdão. Sempre, sempre. Então, o caminho é arrepender-se. Sempre isso estará disponível às nossas mãos, tá? Portanto, arrependam-se, ouvirei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. O arrependimento exige mudança de opinião sobre o pecado, mudança de coração e de vontade. Isso é que precisa acontecer no nosso meio. Nós precisamos de uma retomada do caminho certo, uma retomada da visão. Nós precisamos de uma reforma, de algo que gere alteração na nossa caminhada hoje. Se nós estamos indo para o lado errado, se aceitamos que esse tipo de doutrina entrasse no nosso meio como igreja, o correto é nos arrependermos, pedirmos perdão a Deus e retomarmos a caminhada com Jesus. Fazemos uma conversão, uma metanoia, uma transformação, uma mudança de coração e de vontade. Quem tem ouvidos ouça, para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouvir e tornar a pecar não é ouvir corretamente, não é ouvir com atenção. A palavra do Senhor em Lucas 6,46 diz: E por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazes o que eu digo? Quando eu chamo a atenção de algum dos meus filhos e eles não dão bola porque eu estou falando, eu percebo que eles não estão dando atenção para aquilo que eu estou dizendo. Quando eles continuam fazendo repetidas vezes a mesma coisa errada que eu já disse para eles não fazerem, é porque eles não prestaram atenção da primeira vez e não entenderam a seriedade daquilo, não ouviram com atenção. Quando o Senhor nos alerta, quando o Senhor nos chama a atenção e diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito, Ele quer mais do que a gente simplesmente ouça e deixe isso entrar no nosso ouvido. Ele quer que a gente entenda, Ele quer que a gente deixe com que isso seja interiorizado em nós e que se traduza em prática de vida. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Se a gente ouve a instrução,
mas não pratica aquilo que está sendo instruído, esse ouvir não é um ouvir atento, não é um ouvir corretamente, porque o ouvir a vontade de Deus requer uma prática efetiva. E a promessa, queridos, Deus é bom, porque o Senhor vê as nossas qualidades, vê os nossos defeitos, nos traz a solução e ainda traz uma promessa para nós. Ao vitorioso darei um maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, e nela estará gravado um novo nome, que ninguém conhece a não ser aquele que o recebe. O maná escondido, a comunhão com Jesus, o pão vivo que desceu do céu, a comunhão no secreto, é a intimidade com Deus. O Senhor está dizendo, vocês vão se alimentar de mim e se alimentar na minha presença. Eu sou o maná, eu sou o pão vivo que desceu do céu e você vai ter essa comunhão preciosa comigo. A pedra branca, a pedra naquela época significava absolvição ou era um símbolo de aceitação e o Senhor está dizendo, estou aceitando vocês. Eu estou absolvendo vocês dos seus pecados, estou aceitando vocês. E um novo nome. E um novo nome para aquele povo, queridos, significava uma nova identidade, o que significa também para nós. O Senhor nos dará uma nova identidade. Nos alimentaremos na presença do Senhor, do pão vivo que desceu do céu. Nós teremos a aceitação do Senhor e nós teremos um novo nome, uma nova identidade em Jesus. Amém? Deus abençoe e eu vejo vocês no próximo domingo.